Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. O início do livro de Apocalipse, ele relata 7 cartas que Jesus, em visão ao apóstolo João, se revela a ele de maneira glorificada. Jesus não é mais aquele servo sofredor, não é aquela imagem que nós muitas vezes temos ao ler o Evangelho do Galileu, que sofreu na cruz, mas agora João tem uma revelação de Jesus glorificado, um Jesus exaltado, um Jesus assentado em seu trono. É uma outra imagem e a igreja precisa ter essa imagem de quem é Jesus hoje. Quem é Jesus hoje traz uma nova visão para a igreja. A igreja que tem uma visão distorcida de Jesus vai ter uma prática distorcida. A maneira de nós revisarmos a visão de uma igreja é ajustando o foco dessa igreja para Jesus. Amanhã é o dia da reforma. Como é que nós podemos continuar reformando a igreja? Sempre ajustando a nossa visão de quem é Jesus. Jesus, ele é o maior, ele é o Senhor, ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele se revela de maneira extraordinária, cósmica em Apocalipse, para que nós não tenhamos medo das más notícias, não tenhamos medo dos Césares que tomam o poder, mas para que a gente entenda que existe um Deus soberano, reinando, e que os seus planos não podem ser frustrados. Então, o que Jesus faz? Ele impede para que João escreva, então, 7 cartas a 7 igrejas localizadas ali na Ásia Menor, numa região hoje da Turquia. 7 igrejas era o que existia naquele lugar? Não, existiam outras igrejas, como a igreja de Colossos, mas ela não recebe uma carta. Mas 7 significa completo, é como se Jesus dissesse, olha, para que as igrejas possam ter essa carta, essas palavras, para que elas possam buscar ter essas marcas. Cada igreja tem uma marca, um destaque que Jesus faz. Algumas recebem mais elogios, outras recebem mais advertências. O fato é que Jesus, ele diz, eu tenho todas as igrejas nas minhas mãos, as 7 estrelas estão na minha mão, eu as amo, eu as sustento. Nem todas estão sendo bem-sucedidas, não importa, mas eu as amo. Cabe a nós entender que precisamos buscar essas marcas, essas 7 marcas da igreja. Tivemos a oportunidade de ver algumas dessas marcas. Olhamos para a igreja de Éfeso e vimos ali que era uma igreja histórica, uma igreja orgulhosa e forte na sua prática como igreja, mas tinha um senão, perdeu o primeiro amor, perdeu a sua paixão por Jesus. Era uma igreja que sabia ser igreja, mas de uma maneira mecânica, de uma maneira sem paixão, sem aquela busca intensa pela presença de Cristo. Falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que não recebe nenhuma advertência, mas ela é uma carta onde Jesus diz para eles permanecerem firmes, pois o sofrimento ele é real. Quem ama, sofre. Essa é a realidade. Não tem como amar sem sofrer, porque amar é repartir, amar é renunciar, amar é se sacrificar, amar é se colocar diante, muitas vezes, de pessoas que te odeiam e que podem te machucar, mas Jesus mesmo disse isso lá no seu discurso conhecido como Sermão do Monte: bem-aventurados os perseguidos por minha causa, pois eles verão a Deus. E nós precisamos entender que todas as igrejas, elas têm uma característica peculiar, que vai ajudar-nos a entender o que nós precisamos ser também como igreja nos dias de hoje. Eu usei muito a leitura desse livro, O que Cristo Pensa da Igreja, um livro que foi editado agora em português, escrito pelo conhecido teólogo inglês John Stott. É um livro escrito pelo John Stott, na sua língua original, em 1958. Mas só agora, no século 21, ele foi editado, em 2019 foi editado em português, mas um livro
muito prático, onde você pode se aprofundar e entender um pouco mais. Se você ama a igreja de Jesus, você precisa entender o que Jesus pensa da igreja. E a melhor maneira de entender o que Jesus pensa da igreja é se aplicando a ler essas 7 cartas. Hoje nós vamos ler a carta à igreja de Filadélfia. Abra a sua Bíblia. Então, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender esta palavra, que o Teu Espírito nos dê, Senhor, a iluminação que precisamos, para não só, Senhor, entender, mas aplicá-la, guardá-la em nossos corações e praticá-la nos próximos dias, como igreja que somos. Estamos, Senhor, encerrando esta série de mensagens, esse mês de comemoração da igreja, e queremos ser a igreja que o Senhor deseja, para estes dias, para este novo tempo que estamos vivendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava indo dormir, e eu fico ainda pensando na mensagem, fico ali tentando fazer ali algumas ligações. Aí eu pensei que Filadélfia é um nome que nós usamos até hoje para denominar algumas igrejas que nós plantamos. E que em Campinas mesmo existe uma igreja Filadélfia. E aí o curioso é que eu ainda continuei pensando, será que eu já conhecia uma igreja chamada Laodiceia, uma igreja chamada Esmirna, uma igreja chamada Éfeso? Não, mas por que nós, os crentes do nosso tempo, quando vamos plantar uma igreja, chamar a igreja de Filadélfia parece uma boa ideia? Porque de todas as cartas que Jesus escreve e pede para que sejam escritas, a carta de Filadélfia é uma carta de encorajamento. É uma carta que desafia a igreja para viver aquilo que o Senhor está desejando que ela seja. É uma carta que chama a igreja à ação. Talvez seja por isso que se torna um nome simpático para uma igreja nos nossos dias. O fato é que a igreja na cidade de Filadélfia era uma igreja não muito forte. Filadélfia, na verdade, pode ser até o nome da que nós mais gostamos, mas não era a cidade mais bonita daquela região, não era a cidade mais rica, não era a cidade de maior destaque. Ali havia outras cidades, havia a cidade de Éfeso, de Colossos, as cidades que tinham até uma pujança muito maior do que a cidade de Filadélfia. Mas Filadélfia tinha uma particularidade. Filadélfia era uma cidade que ficava, vamos dizer assim, numa rota comercial e que dividia o mundo asiático do mundo greco-romano. Não que eles estivessem fora da Ásia, mas até onde a influência greco-romana chegou ali na Ásia, Filadélfia era como se fosse ali a porta de entrada. Era a cidade da onde vinham do interior da Ásia todos os comerciantes, e quando eles chegavam na cidade de Filadélfia, é como se eles tivessem acesso a uma cultura ocidental ali que estava sendo construída ao longo dos séculos, a cultura helênica, que depois ela é também abraçada pela cultura romana. Então ali em Filadélfia, para você ter uma ideia, existia templos para todos os deuses greco-romanos.
Inclusive, um dos grandes templos de Filadélfia era o templo ao deus Zeus, que a gente conhece, ouve falar da mitologia e aparece aí nos filmes de super-herói. Esse mesmo, esse bonachão, ele também tinha o seu templo ali na cidade de Filadélfia. Quando Jesus fala a cada uma dessas cartas para aquela cidade, Jesus usa muito o contexto da cidade. E o que acontece? É que essa região foi uma região que sempre foi uma região de muitos terremotos. E a cidade de Filadélfia sofreu com um grande terremoto que aconteceu no início do 1º século da era cristã. A cidade foi praticamente toda destruída. Diferentemente de Laodiceia, que é uma das cidades ali perto, Laodiceia era uma cidade rica, ela se reconstruiu sozinha, ela não precisou de dinheiro, não precisou pedir para o BNDES, ela se levantou, tanto que quando Jesus fala com ela, ele até fala sobre isso, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Filadélfia não, Filadélfia é uma cidade que precisou de recursos estatais. Roma teve que levar os seus recursos para reconstruir a cidade, mas teve um preço. Roma trocou o nome da cidade. O nome que nós gostamos, Filadélfia, que eu nem contei para vocês, mas Filadélfia significa amizade. Trocou-se o nome da cidade por Cesareia, cidade de César. Uma cidade que agora perdeu a sua identidade ali, aquela cidade que tinha como nome a amizade, o amor fraternal, agora é a cidade de César. Todas essas particularidades nós vamos ver na carta à igreja em Filadélfia. Nós vamos ver ali que Jesus fala de nomes que vão ser dados àqueles que forem vitoriosos. Ao mesmo tempo, Jesus fala a esta igreja que, apesar de ela ser fraca, Jesus a fortalece. Mas 3 símbolos são os que mais se destacam nessa carta. O primeiro símbolo é uma chave mestra de Cristo, uma chave que ele diz ser a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas também ele traz um outro símbolo, uma porta aberta para a cidade. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E uma coluna. No final ele diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, símbolos que precisam ser aqui colocados em evidência para que a gente entenda por que Jesus fala de uma chave, por que Jesus fala de uma porta, e por que Jesus fala de uma coluna. Vamos olhar primeiro a ideia da porta, a igreja e a porta aberta. Porta, nas escrituras, principalmente nos evangelhos, é um símbolo que aparece frequentemente. Jesus usa a imagem da porta para falar, por exemplo, de salvação. Em Mateus, capítulo 7, do verso 13 até o verso 14, Jesus fala assim, entrem pela porta estreita, a porta que leva para a vida, e não entrem na porta larga de um caminho mais amplo, porque esse caminho leva à perdição. A porta, quando Jesus traz esse símbolo está ligado com salvação. Entrem pela porta estreita, busquem a salvação e percebe, precisa ser, há uma iniciativa da nossa parte, há uma porta que é apresentada, essa porta aberta da salvação, e ela precisa ser, então, você precisa entrar por essa porta. Mas Jesus destaca, cuidado, porque existem outras portas, uma porta que é muito larga, que é muito fácil de entrar, que você nem percebe, quando você vê, você já está entrando por ela. O caminho é fácil, é tranquilo, você se distrai, mas no final desse caminho, o que você encontra é a morte. Mais para frente, Jesus também, no Evangelho de João, ele se denomina como a própria porta. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, existe ali uma das 7 citações de quem Jesus é. E ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens.
Se a porta ela tem como símbolo máximo a salvação, a porta também tem um outro significado. Salvação, mas também oportunidade. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Se nós entendermos isso, nós podemos então olhar para aquilo que Jesus está falando para a igreja em Filadélfia. Quando ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Como Filadélfia era conhecida como uma cidade que tinha suas portas abertas para a cultura helênica. E Jesus fala assim: olha, a porta que eu estou colocando não é a porta para a cidade, é uma porta para você, igreja. Vocês, igreja, vocês precisam entender que eu tenho aberto portas de oportunidades, e vocês precisam aproveitar essas oportunidades. E o que acontece? Existem alguns problemas que podem impedir a igreja de aproveitar essas portas abertas. Um primeiro problema está no verso 8, quando ele diz: sei que você tem pouca força, ou seja, talvez um problema para essa igreja, aproveitar essa porta aberta, era olhar para si mesmo e dizer assim: mas nós não somos como Laodiceia, não somos a igreja de Éfeso, que já foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João. Nós somos uma igreja fraca, nós temos poucos membros, o nosso orçamento é um orçamento baixo, nós não temos toda essa força, nós não vamos nunca conseguir aproveitar essas oportunidades. E Jesus fala sobre isso. Ele conhece aquela igreja, sabe da sua pouca força, mas ao mesmo tempo é uma igreja que guarda a palavra e não nega o nome de Cristo. Apesar de ser uma igreja que se sente fragilizada, Jesus não olha para a sua fragilidade, olha para as suas fortalezas. E o que ela tem de forte? É uma igreja que guardou a palavra e não negou o seu nome. Nós não falamos de Pérgamo, mas Pérgamo é uma igreja que Jesus confronta, porque é uma igreja que ama. Diferentemente de Éfeso, mas é uma igreja que começou a desvirtualizar, que é isso? Desvirtuar a verdade. A verdade ali começa, Jesus fala assim: vocês começaram a ouvir ali uns profetas de Balaão, vocês estão começando a ouvir umas coisas lá, vocês estão achando isso legal, vocês estão criando uma outra teologia. Diferentemente de Pérgamo, Filadélfia, apesar da sua fraqueza, é uma igreja que se mantém íntegra. Guardou a palavra e não nega o nome de Cristo. Mas além de ser uma igreja de pouca força, tem um outro problema. Havia uma oposição, o versículo 9 deixa claro isso. Veja o que farei com aqueles que são chamados sinagoga de Satanás. Se você estava aqui no domingo que eu falei sobre a igreja de Esmirna, Jesus também aponta os judeus como sinagoga de Satanás na igreja de Esmirna. E o que acontecia em Esmirna? Esmirna é conhecida como uma igreja perseguida. Ela era perseguida tanto por Roma como pelos próprios judeus. E o que acontecia também em Filadélfia? Filadélfia, a igreja nesta cidade também era perseguida pelos religiosos judeus, que se diziam os guardiões da promessa, os guardiões da lei dos profetas. Mas Jesus está olhando para esse grupo de religiosos e está chamando eles de sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, ou seja, se dizem os filhos de Abraão, mas eles são mentirosos. Porque o que eles estão fazendo não é o bem que eu gostaria que eles fizessem, mas eles estão fazendo o mal, eles estão inclusive perseguindo, ajudando Roma a perseguir vocês cristãos. Isso era uma oposição. Os judeus se opunham aos cristãos ali naquela cidade, mas olha o que Jesus fala para eles também assim: olha, farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. O que Jesus está falando? Olha, mas vocês fiquem firmes, vocês não desistam. E esses mesmos que te perseguem, que se opõem a você, um dia eles vão reconhecer quem é Jesus, e eles vão se prostrar
Não se prostrar naquela questão de como um vencedor, que exige que o perdedor se prostre como um rito de humilhação, mas que estes, ao reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecendo Jesus é o Cristo, eles vão se prostrar, como a igreja de Filadélfia se prostra diante do nome de Jesus. Por isso é interessante que nós podemos também aplicar às nossas vidas, que muitas vezes nós queremos fazer justiça, queremos que os opositores sejam castigados. E até para os opositores, Jesus tem um plano de resgate, de trazer para a mesma família a qual nós pertencemos. Quem de nós é capaz de imaginar isso? Somos muito mais incentivados a decretar o juízo dessas pessoas. Mas existia mais um problema. Se existia a pouca força da igreja, se existia uma oposição dos judeus, havia também uma ameaça de tribulação futura. Quando Jesus diz, versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, para que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. E ele termina dizendo, venha em breve. Se você está um bom tempo na igreja como eu, você já entendeu o que Jesus está dizendo, que vai ter dias difíceis. A volta de Cristo vai ter sinais de tribulação, vai haver provação. A vinda de Cristo não vai acontecer num cenário de conforto, mas muito pelo contrário, um cenário difícil, um cenário onde você que já leu as Escrituras sabe que muitas coisas vão acontecer, guerras, terremotos, crises entre pai e filho. Aqueles que conheciam a verdade começam a se tornar inimigos da verdade. E nós estamos percebendo esses dias hoje. E nós ficamos muitas vezes assim admirados como as coisas estão indo, assim, né? Estão se dissolvendo as estruturas, mas está sendo falado o quê? Que Jesus está voltando, eu venho em breve. No nosso tempo, se isso era para ser aplicado ali no tempo da igreja, imagina para nós hoje que vivemos 2000 anos depois de Cristo. Se as portas de oportunidades estavam sendo abertas, quantas portas hoje não são abertas para nós, igreja? Igreja local, igreja em Campinas, igreja brasileira. E nós temos muitas desculpas. Nós não temos recursos. O nosso caixa não suporta mais um missionário. Nós não temos, dinheiro suficiente para plantar todas as igrejas, para acolher todos os afegãos que chegam no Brasil. A gente pode dizer também que existe resistência, que existe oposição, se nós começarmos a, de fato, aproveitar as oportunidades, aonde a luz avança, as trevas, elas promovem retaliação, o mal sempre vai retalhar o avanço do bem. Isso a gente precisa saber. E os nossos dias são dias de muita resistência, são dias de muita oposição. Então é melhor não arriscar, é melhor a gente ficar quietinho. A gente já sobreviveu a 122 anos, a gente já não é mais aquela igreja do passado, nós já somos uma igreja mais veterana. É melhor a gente ir tocando o barco, Jesus está voltando, logo, logo tudo vai passar. Isso pode ser um equívoco da nossa parte. Quais as oportunidades incomuns nós podemos perceber que Jesus está abrindo para nós hoje? O Senhor está falando, e Ele fala não só para a igreja de Filadélfia, mas Ele fala para nós, igreja, nos dias de hoje. Eis que coloco portas abertas. Diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Existem muitas portas que se fecham, é verdade. Mas também nós não podemos negar que existem muitas portas que se abrem. E que nós como igreja não podemos desperdiçar portas de oportunidades. Mas o que nos impede? Ao entrar por essas portas, arriscar a nossa reputação? Vamos arriscar a nossa carreira?
Vamos arriscar os nossos sonhos de casamentos, de riqueza, de conta bancária, de investimentos. Vamos arriscar o nosso conforto. Vamos arriscar a nossa vida. Percebe que Jesus está dizendo, e Jesus é sincero, Ele nos convida a arriscarmos, a entrar por essa porta. E essa porta vai sim trazer oportunidades, mas vai trazer perigos, vai trazer desafios. Mas olha o que Jesus está falando, lembra que eu falei que existem 3 símbolos? Nós só falamos do primeiro símbolo, que é a porta aberta. O primeiro que ele fala, e ele deixa claro logo no início, é que Jesus, ele é o santo e o verdadeiro, e que ele tem nas suas mãos a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Se a porta é um símbolo de oportunidade, a chave é um símbolo da autoridade de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Nós vimos 2 textos em que Jesus se refere à porta. Agora Jesus vai continuar se referindo à porta em Lucas capítulo 13, mas no versículo 22 ele vai falar também que ele tem autoridade para abrir e fechar essa porta. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 13, versículo 22, ele diz assim, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus está falando nessa palavra? Que existem portas que ele abre, mas essas portas um dia serão fechadas, não por mim ou por você, mas por Jesus. Jesus tem essa chave, e ele está querendo dizer para você, olha, cuidado, porque estou deixando portas abertas de oportunidades e vocês não estão aproveitando. Lembra que a primeira porta, o primeiro significado é a salvação. E ele está dizendo o seguinte, tem gente que vem, entra, come, bebe, mas depois cai fora. Segue a sua vida, segue o seu plano, segue a sua carreira, busca desenvolver a sua reputação. Mas vai chegar uma hora que essa porta vai fechar. E aqueles que não estiverem do lado de dentro, literalmente ficarão do lado de fora. Fábio, você está falando que existe perda de salvação? Eu não creio na perda da salvação, mas eu creio que existe muita gente que está equivocada achando que já está salva, mas são apenas, como dizem nos dias de hoje, simpatizantes. Se simpatizam com o Evangelho, gostam de caminhar, de saber, de ouvir, mas estão desperdiçando a oportunidade de entrar pela porta. E Jesus, com essa chave, ele diz, existe um tempo, e esse tempo está se esgotando. É um tempo longo, já são 2022 anos de graça, de porta aberta. Mas até quando essa porta ficará aberta? Um momento, ela se fechará. E aquilo que Jesus fecha, nem a sua igreja será capaz de abrir. E nós não podemos desperdiçar. Se você tem entendido que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, Salvador, não procrastine ao convite de Jesus. Arrisque-se pela fé. Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Uns confiam em homens, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiaremos no nome do Senhor, e o Senhor para nós tem um nome pessoal, ele se chama Jesus, é o Cristo, Filho de Deus.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nós não podemos desperdiçar essa porta que está sendo aberta, mas também não podemos desperdiçar as portas que estão sendo abertas, da oportunidade da igreja servir. Se você já entendeu quem é Jesus, já entrou pela porta da salvação, é hora de você agora sair pela porta da oportunidade e ir aonde estão oportunidades. Não citei aqui que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Existe um espaço para todos. Todos são importantes. Todos são chamados a servir, a abraçar alguma causa, a viver o evangelho da sua maneira, na diversidade do corpo, mas sempre focando na glória de Deus. E Jesus promete à igreja de Filadélfia que se ela se arriscar, se ela mesmo na sua fraqueza, com toda a oposição, mesmo sabendo que os dias serão difíceis e que a tribulação virá, se ela se arriscar, se ela caminhar, entrar por essa porta da oportunidade, se tornar uma peregrina, abrindo mão do seu conforto, abrindo mão daquilo que um dia ela guardou e tentou segurar, Jesus promete àqueles que abrirem mão e entrarem pela porta da oportunidade, que elas serão recebidas na eternidade. E o versículo 12 diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Lembra que a primeira símbolo era a chave, o segundo símbolo era a porta, o terceiro símbolo é a coluna. A coluna no santuário do Senhor, porque aqueles que se arriscam, aqueles que deixam para trás a família, os pais, dinheiro, reputação, nos céus, na eternidade, serão uma coluna inabalável. Ninguém vai poder tirar você da eternidade. Na eternidade você estará ali, inabalável, como o texto diz, santuário de Deus, e dali jamais sairá. Por isso que a gente fala que o evangelho, o cristianismo é um convite ao movimento. Toda vez que a igreja ela se condiciona ao conforto, ela está errando o foco, ela está perdendo o seu foco. Porque Jesus sempre falou: sigam-me, caminhem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acompanhe-me. Mas parece que quando nós encontramos um oásis, nós estamos num momento favorável, a gente quer fazer como os discípulos de Jesus. Vamos construir umas cabanas aqui, vamos ficar aqui. Mas não dá para ficar no alto da montanha, tem que descer. E quando Jesus desce, o diabo está fazendo um inferno na vida daquele jovem, que os discípulos apanham do endemoniado. Porque os dias são maus, o diabo é como esse leão ao nosso redor, buscando a quem possa devorar. E nós precisamos viver essa dinâmica do oásis em alguns momentos, mas do deserto. O oásis é o lugar onde a gente para, se refresca. Todo domingo é um oásis. Todo domingo é um dia de refrigério, mas depois precisa caminhar, precisa seguir. Nós não podemos ficar aqui todos os outros 6 dias. Nós temos coisas para fazer, mas nós também somos chamados para ir e fazer discípulos. Para arriscarmos, a falar de Jesus, a compartilhar a nossa vida, compartilhar os nossos sonhos, compartilhar os nossos pensamentos, se arriscar. Eis que põe uma porta aberta. E Jesus tem dado portas assim, né, escancarado portas. Se nós não estamos indo até o Afeganistão está vindo até nós. Famílias inteiras de afegãos estão chegando ao Brasil. A própria Junta de Missões Nacionais locou o Maricota. Quem é aqui da igreja já foi num retiro de casais que a gente fez lá no Maricota, em Morungaba. Agora não dá mais para fazer retiro de casais, porque eles encheram lá de famílias afegãs. E está faltando, ainda tem muitas famílias. Os Jovens da Verdade agora também pegou acampamento em Arujá e está recebendo afegãos. E o que significa isso? Significa que existe um povo que não conhece quem é Jesus, está chegando em uma terra onde existe um povo que conhece quem é Jesus e tem que aproveitar a oportunidade para repartir esse Jesus. E assim são outras situações, são outras dinâmicas que acontecem e que nós precisamos estar atentos. Quais são as oportunidades que o Senhor está nos dando?
Lembra que a cidade de Filadélfia trocaram o nome por Cesareia? Jesus usa essa história para falar que aquela coluna que nós seremos, nesta coluna, Jesus vai escrever não um nome, mas 3 nomes. O primeiro nome é o nome do seu Deus, o Senhor, mas também escreverá o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Ou seja, nós teremos o nome de Deus, teremos o nome da igreja, e nós teremos o nome de Cristo, porque ele diz que também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está chamando a sua igreja, para que essa igreja aproveite as oportunidades que ela está dando. Quais são as portas que Jesus está abrindo na cidade de Campinas? E eu creio que nós precisamos estar alertas. E os dias não vão melhorar. O câmbio não vai abaixar. A inflação talvez por algum tempo. Mas é só alguém lá na Europa começar a querer soltar bomba, e a gente sabe, o mundo é global, o cobertor é curto, puxa de um lado, descobre do outro. Não tem mais zona de conforto. Não tem mais para onde fugir. Que nós somos agora, o Senhor tem nos chamado, eu já falei isso na pandemia. Se nós chegamos até aqui vivos, é porque o Senhor deseja nós vivos nessa época. Se Ele não queria nós vivos, Ele já tinha nos levado para a eternidade. Mas se nós estamos aqui, é porque Ele tem um chamado. Ele tem nos dado a oportunidade de servir. Ele nos vê como aqueles que vão ser a luz e o sal nesse tempo que estamos vivendo. Semana que vem nós vamos ter a oportunidade de entrar por uma porta que tem sido aberta para a igreja. Uma porta para sermos usados como igreja local no Vale do Açu. Nós temos uma parceria com o pastor Manuel, da 2ª Igreja Batista, em Açu, no Rio Grande do Norte. E na semana que vem, um grupo da nossa igreja vai participar de uma semana missionária, em parceria com a própria Junta de Missões Nacionais, a carreta missionária, uma carreta com alguns consultórios para atendimento médico, alguns profissionais da área médica se unirão a nós como igreja. Essa semana a Igreja Batista do Cambuí está indo, e aí na semana seguinte a gente rende o Cambuí, entra a primeira de Campinas, e é uma porta que o Senhor abre, e nós não vamos desperdiçar. Nós temos construído uma visão na nossa igreja, de que queremos ser uma igreja que incentiva a plantação de outras igrejas, entre povos não alcançados, e é sabido que um povo ainda não alcançado, dentro do Brasil, é o povo sertanejo. Ainda existem aldeias, vilas, cidades, onde não existe uma igreja que pregue a palavra. E nós queremos aproveitar essas oportunidades. Eu queria chamar essa turma que vai viajar semana que vem, sob a liderança do pastor Alain, que vem até aqui à frente. Nós vamos orar por esse time. Alguns não estão agora presentes aqui, mas também nós temos um conselho missionário. Se existe algum integrante do conselho missionário aqui também, vem aqui à frente, nós queremos orar. Nós sabemos que essa é apenas uma porta que é aberta, mas nós sabemos que Deus tem dado outras portas. Nós temos uma porta que tem se abrido aqui no Jardim Tatinga, um bairro conhecido pela prostituição, pelo tráfico de drogas, e nós temos entendido que o Senhor tem nos dado a oportunidade de apoiar um ministério ali chamado Páginas Novas. Palavra Encanto tem trabalhado juntamente com o pastor Sérgio lá no Monte Cristo. Depois o Rodolfo vai falar sobre a oportunidade dessa porta que o Senhor tem dado, e nós podemos também participar. Existem muitas portas e nós não podemos desperdiçar. Nós vamos orar, vamos ficar de pé. Nós vamos orar por esse time que estará indo semana que vem para a Sul. Semana que vem é sábado, na verdade, né? Essa semana. Semana que vem é a semana da ação, mas eles já vão estar de viagem no sábado.
E nós vamos orar por vocês, para que o Senhor se manifeste através de vocês, para que as portas que serão abertas no Vale do Açu sejam portas de oportunidades, portas de transmitir a palavra, a esperança, o amor que se tem na pessoa de Cristo. Que vocês sejam pequenos cristos no sertão do Rio Grande do Norte. Vamos orar? Levante sua mão direita. Senhor, obrigado por podermos estar aqui também hoje, percebendo essa oportunidade que o Senhor nos dá, essa porta que se abre. E queremos, Senhor, entrar por essa porta. Queremos, Senhor, que enviar esta equipe para o Vale do Açu, para que lá, juntamente com o pastor Manuel, juntamente com as ações da Junta de Missões Nacionais, eles sejam bênção, eles sejam instrumentos, Senhor, ali de graça, de amor, de justiça, que o Senhor os leve. Senhor, existe ainda alguns dias até lá, as preparações, os acordos, que o Senhor esteja alinhando, que, Senhor, as necessidades sejam supridas, que eles experimentem, Senhor, do teu mover, que o Senhor confirme no coração deles, Senhor, esta viagem, e que ao voltarem, eles voltem, Senhor, também com os seus corações aquecidos pelaquilo que o Senhor estará realizando naquele lugar, e que nós possamos também, Senhor, sermos corajosos, assim como somos, e de enviar, Senhor, parte dos nossos irmãos para o Vale do Açu, também enviar para outras cidades, para outras regiões, no Brasil e no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa consciência de que o Senhor tem aberto portas, e que precisamos, Senhor, aproveitar essas oportunidades. Abençoa, Senhor, esse time, guarda-os, protege, livra-os do mal, e os use para a glória de Jesus. Amém. Amém.